sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do primeiro Congresso Nacional de Concursos Militares. Meu nome é Saulo de Souza Batista, eu sou primeiro-tenente do quadro de oficiais médicos da especialidade de Clínica Médica da Força Aérea Brasileira. Eu trabalho na Academia da Força Aérea, aqui no interior de São Paulo, em Pirassununga, onde exerço atualmente a função de secretário da Junta Regular de Saúde, um órgão pericial da Força Aérea. Trabalho também como coordenador do Programa Assistencial Integrado do Sistema de Saúde da Força Aérea, do Sistema de Saúde da Aeronáutica. Hoje nós estamos aqui neste vídeo para falar a respeito das inspeções de saúde nos concursos e processos seletivos militares. Um tema que gera muitas dúvidas sempre, Saúde geralmente gera muitos questionamentos, as pessoas se interessam muito por saúde. Eu sou suspeito para falar, minha área, gosto muito de tocar nesse assunto e espero poder hoje aqui então contribuir bastante com a tomada de decisão com relação à carreira de vocês, A gente sempre, entre as dúvidas mais observadas nos vídeos da internet e nas rodas de conversa, sempre é como que é realizado esse processo, Pessoas às vezes nunca procuraram saber ou nunca acharam a forma onde estava essa informação, como que é desenvolvido o processo, das perícias médicas, dos concursos, Quem que regula, quem que coordena as normatizações para essas inspeções, Quais são os requisitos mínimos, O que a pessoa precisa ter no mínimo para poder passar nessa inspeção para cada concurso? Quais são as causas de incapacidade? Então, qual é aquilo ali que é o batente? Foi encontrado aquele problema, vai ser um impedimento para seguir no concurso. E ainda a grande resposta final, vamos fechar esse vídeo aí com essa chave de ouro, que é como se preparar para essa jornada, que encontraremos pela frente. Eu preparei aqui um pequeno esboçozinho, então, para a gente dar uma sequência sem se perder muito no tema, Então, veja bem, a primeira questão que a gente tem que pensar a respeito desses concursos é o que são, então, as famosas inspeções de saúde. As inspeções de saúde nada mais são do que perícias médico-legais. São processos periciais que são realizados com a finalidade de avaliar as condições psicofísicas daqueles candidatos a determinado certame, a determinado concurso ao qual ele pretende. O objetivo é avaliar se esta determinada pessoa reúne mínimos requisitos de rigidez compatíveis com o desempenho satisfatório das atribuições para a qual ele pretende. Então, basicamente saber, eu tenho aptidão para exercer determinada função, o meu corpo está adequado e preparado para exercer determinada função dentro das Forças Armadas. Então, um exemplo que a gente pode pegar aqui eu decidi ser da infantaria. Então, se eu quero ser um infante, será que eu posso ter algum problema de coluna, uma hérnia de disco e que está comprimindo meu ciático, e quando eu fizer uma grande caminhada, uma marcha, uma atitude de patrulha, de repente isso aí, será que não vai me impedir de exercer adequadamente essa minha função? Ou se de repente eu desejo virar um submarinista, da Marinha do Brasil, e eu nem sabia, nunca tinha feito uma avaliação psicológica ou mesmo psiquiátrica, e aí que eu descobri que eu sou claustrofóbico. Imagine eu trancado num submarino e sou claustrofóbico. Não pode de forma alguma, nem poderia. Então a gente não pode esperar isso acontecer, temos que nos precaver. Ou ainda um aviador que não tem uma boa acuidade visual, não tem uma boa visão de profundidade, tem algum distúrbio de refração, tem alguma dificuldade em identificar cores. Nossa, na aviação as cores são tudo, Essas iluminações de pista, os comandos dentro da aeronave são determinados por cores. Então, a gente sabe que é extremamente necessário
que seja verificada essa condição antes que qualquer pessoa inicie, né, o exercício de funções militares. Então, respondemos aí mais ou menos uma primeira pergunta, né? A outra questão é quem regula, como é feita a normatização dessas inspeções de saúde. Bom, cada Força Armada singular tem a sua legislação específica, né? Todas têm esse mesmo objetivo que comentamos aqui, mas cada uma vai ter a sua legislação específica. Então, o Exército Brasileiro vai ter uma normatização que vai falar a respeito das suas inspeções e as suas peculiaridades de cada função. A Marinha do Brasil, assim também, tem as normatizações para o exercício de funções regulares e das funções especiais, como é o caso da aviação aeronaval, né, da atividade submarinista. A Força Aérea, ao qual eu sou suspeito de falar, esse é o meu trabalho aí do dia a dia, através das suas normatizações, né, a NSCA, né, que é uma normatização, NSCA 160-10, né, para quem quiser já anotar, na Força Aérea, NSCA 160-10 e a ICA 160-45, né, vão normatizar essas inspeções, vão estar bem discriminadas quais são os requisitos mínimos, quais são as causas de incapacidade, como que é feito este processo de inspeção, né? Então, vem aqui o nosso primeiro asterisco. Neste vídeo a gente vai dar algumas dicas que são dicas ouro, né? Então esta é a primeira, é o primeiro asterisco que eu ponho aqui, estude o edital do concurso ou do processo seletivo que você está pretendendo. Não tem para onde fugir. Tem pessoas que têm aversão àqueles documentos imensos, cheios de linhas e palavras difíceis, mas não tem outra forma a não ser papirar, como a gente fala, né? Pegar lá aquele edital, baixar, acessar de alguma forma e observar as especificidades de cada concurso. Então, cada força singular, inclusive as forças auxiliares, né, as polícias, né, também tem a sua legislação específica. Então, não tem como a gente falar aqui vamos falar de uma forma generalizada, mas as especificidades, cada um tem o seu, e ainda há o risco de cada ano mudar, como a Força Aérea recentemente mudou alguns parâmetros, né, de julgamento, né, alguns critérios, às vezes foi só a nomenclatura que mudou, mas alguns critérios também foram modificados. Então, outra pergunta é, onde que eu realizarei esses processos? Também vai depender do seu concurso ou processo seletivo. Nos processos seletivos do Exército Brasileiro, a grande parte deles, se não todos, é exigido que já se leve, né, todos os documentos e exames previstos naquele certame. Já na Força Aérea, para os quadros de carreira, será feita as inspeções nas organizações militares, geralmente aquelas que você está mais próximo ou que foi escolhida no momento da inscrição. Então, cada organização militar possui a sua junta de saúde, as juntas regulares de saúde, que é uma das que eu trabalho, a junta especial de saúde, que são as juntas para aeronavegantes na Força Aérea, né? E há ainda alguns órgãos centrais de perícias, né? Na aeronáutica nós temos o CEMAL, né? O Centro de Medicina Aeroespacial, localizado lá no Rio de Janeiro, que é um órgão central pericial, geralmente reservado para casos específicos que são necessários maior cuidado, né? Alguns, sobretudo os aeronavegantes, né? Encaminhados pelas juntas especiais, mas enfim, o que a gente precisa falar é que existem órgãos centrais, existem órgãos distribuídos em cada organização militar, que já são responsáveis e preparados, já uma estrutura ali para realizar. Outras vezes, outros concursos, outros processos seletivos, as inspeções serão meramente apresentação de laudos e exames solicitados, né? Como é o caso nos oficiais temporários que chegam aqui para a Academia da Força Aérea. Eles já precisam apresentar todos os exames que foram solicitados naquele edital. Então, mais uma vez, aquela dica anterior volta. Olha lá no edital. Tem que apresentar tudo, tem que fazer todos os exames previamente,
ou realizarei lá no dia previsto para a minha inspeção de saúde. Uma dica importante que a gente tem, né? Então, falamos aqui que o objetivo da inspeção de saúde é ver se aquele cidadão tem uma capacidade específica, né? Tem uma capacidade, tem uma rigidez para uma atividade específica, né? Uma rigidez para uma atividade específica. Então, se é para uma atividade específica, naturalmente, para cada atividade vai ter um padrão. Então, é o segundo ensinamento que nós temos hoje aqui, né? Que os critérios serão diferentes para diferentes funções, né? Não é que cada pé, 2 pesos, 2 medidas, a pessoa pode dizer assim? Não, não é assim, né? Veja bem, um exemplo. Como que eu vou cobrar, exigir que um administrador que vai trabalhar com atividades gerenciais, atividades de logística, vai trabalhar com o manejo ali econômico, tenham os mesmos requisitos visuais, por exemplo, de um aeronavegante, de um aviador, um piloto, né? Como a gente já citou aqui, essas especificidades da atividade aeronáutica, da atividade aérea. Então, é injusto mesmo, né? Se eu quisesse fazer os mesmos requisitos visuais específicos de um aviador para um administrador. Não que as funções sejam melhores ou piores, mas não há necessidade de uma grande visão de profundidade, diferenciação de cores para quem vai fazer algum tipo de atividade, né? Então, os requisitos serão diferentes mediante as diferentes funções exercidas, né? Então, essas funções, como são os critérios mínimos exercidos? Selecionados, os critérios mínimos. As funções são englobadas em grupos por afinidade de exigências. Então, determinado grupo de trabalho tem uma exigência maior do que determinado grupo para uma determinada questão de saúde. Então, são criados grupos, isso tem nas 3 forças, né? Grupos de exigências para determinadas funções. Então, se a gente abre lá a nossa normatização da aeronáutica, vai ver, existe o grupo 1, que são aqueles que estão obrigados funcionalmente à atividade aérea, ou então ainda aqueles que são controladores de tráfego aéreo, os que estão com atividade de paraquedismo, ou ainda uma atividade também que exige muito do nosso corpo, muito preparo fisiológico, né? Psicofísico, que é a atividade de mergulho. Então, é gerado um grupo chamado grupo 1, que vai ter algumas exigências específicas para esse grupo. Já o segundo grupo, o grupo 2, são aquelas pessoas, ao contrário, que não estão obrigados, né, à atividade aérea. A atividade aérea não é inerente àquela função, não realizará atividade de paraquedismo nem de mergulho. Então, são parâmetros diferentes para diferentes funções. Esse foi uma questão muito boa que se adquiriu nos concursos para que pessoas que de repente não teriam tanta aptidão física conseguissem exercer determinada função para a qual não era exigida, né, tantos critérios. Então, cada item ainda, outra questão importante, eu peguei aqui no meu apontamento, cada item desse, cada grupo, esse grupo vai ter as exigências visuais. Cada item como visual, otorrinolaringológico, odontológico, né, oftalmológico, que é o que já falamos, o visual, vai ter subníveis de exigências. Então, critérios visuais número 1, critérios visuais número 2. Esse especificamente, eu estou falando aqui da normatização da aeronáutica, né, que dentre as 3, é aquela que, principalmente com relação aos aeronavegantes, exige um maior cuidado, exige, como a gente fala, né, mais caxias, tem uma exigência maior, né, em função da atividade aeronáutica, que é um meio, né, o meio aéreo é um meio totalmente diferente daquele para o qual fomos criados. Não fomos feitos para voar, mas voamos de teimoso que somos, como já dizia o brigadeiro Roberto, né? Então, cadê aqui? Então, outra questão aqui, já falamos, né, que cada nível vai ter a sua exigência. Então, o segundo asterisco deste vídeo, a segunda informação aqui bombástica que nós temos para dar: defina qual o seu objetivo profissional.
trace as metas e planos de carreira. Isso é muito importante. Às vezes a gente começa a fazer um concurso, eu fiquei sabendo que na Força Aérea tem vaga para médico. Sim. E aí? Depois você vai trabalhar com atividades operativas, vai trabalhar com a medicina aeroespacial, vai trabalhar com a medicina pericial, né? A gente sabe que você vai ser, na verdade, alocado de acordo com a necessidade daquele comando. Mas qual é o seu plano? Porque uma vez sabendo qual é o seu plano, a gente pode estudar os níveis de aptidão psicofísica que você precisa ter para exercer aquele plano. E com isso, a gente chega na terceira grande dica, que é evite frustrações por desconhecimento. Voltamos lá àquela primeira dica, estude o edital, adquira o conhecimento dos requisitos necessários, das documentações necessárias, antes até de se preparar para o concurso. Porque por muitas vezes as pessoas passam anos, isso é comum, eu vivi isso em casa, minha esposa passou um grande tempo desempenhando, né, o suor dela aqui, noites sem dormir, estudando para um determinado concurso, e felizmente ela passou, né, depois de alguns anos insistindo, persistindo, com muita resiliência, e graças a Deus tinha todos os pré-requisitos para também ingressar na carreira militar. Mas poderia ter alguma questão de saúde em que a bloquearia. Imagine esses anos que ela passou estudando, né? São segundos valiosos de vida que a gente precisa saber utilizar com muita sabedoria. Então, evite frustrações por desconhecimento e falta de planejamento, né? Ainda nas causas de incapacidade, melhor, iniciando as causas de incapacidade agora, veja bem, não tem condições da gente falar, não há possibilidade de condições da gente falar todas as causas de incapacidade e detalhá-las aqui, né, de forma criteriosa. O que nós precisamos deixar aqui claro é que muitas condições médicas apresentadas como causas de incapacidade, né, elas são condições que podem ser resolvidas de certa forma, são condições temporárias, né? As causas de incapacidade variam desde uma simples infecção do trato urinário, uma cistite, em que você vai fazer uso de antibiótico ali por 3 a 5 dias e resolver aquela pane, como a incapacidade pode ser uma cardiopatia grave, que muitas vezes estava inclusive oculta, né? Um bloqueio avançado que você tinha sintomas inespecíficos, e só de repente naquele exame de eletrocardiograma é que você foi, né, iniciar a pesquisa propedêutica daquela questão e descobriu, né? As inspeções de saúde têm esse objetivo também, né? Esclarecer as pessoas, não é, né, só médico pericial também, ela pode servir como um alerta, né, para as pessoas, né, até buscarem melhores cuidados de saúde. Então, só dando aqui uma exemplificação, na normatização da aeronáutica tem mais de 190 itens falando de causas variadas, em cada item engloba várias causas de incapacidades. Então são muitas as causas, não tem como a gente citar todas, mas a gente tem que ter a consciência que muitas dessas condições médicas são incapacidades simples ou graves, mas que podem ser temporárias, podem ser passíveis de resolução. Então, nós chegamos aqui no nosso ponto-chave deste vídeo. Como se preparar? Tudo que falamos até agora foi para chegar nesse ponto de como eu me preparo para esta famosa e para alguns dolorosa inspeção de saúde dos concursos. Primeira coisa, que é a nossa quarta dica de hoje, primeira coisa no preparo é imprima ou baixe, acesse no seu dispositivo eletrônico as normatizações do concurso para o qual você está pretendendo. Aquela normatização que fala sobre as inspeções de saúde. Na internet é fácil da gente achar, nos sites das diretorias de saúde de cada força, e às vezes até ali, né, na pesquisa da internet, né, naquele site de pesquisa seu que você preferir, você pode digitar lá inspeções de saúde do Exército, inspeções de saúde da Marinha, inspeções de saúde da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, e você vai encontrar as legislações específicas para cada caso. E uma vez imprimindo-a, o ideal, isso seria ideal, a gente fazer uma
pré-inspeção de saúde. Lógico que isso vai depender de como será o seu acesso ao sistema de saúde da sua região. Se será através de um posto de saúde, um programa de saúde da família, se vai ser através do seu plano de saúde que você possui, ou se você tem algum médico particular que você tem já o costume de te acompanhar e você pode fazer os exames com ele, então isso vai depender muito, né? Então, a gente sabe que existe essa grande dificuldade. Saúde é cara. Saúde não tem preço, mas saúde tem custo, né? A gente costuma falar, minha saúde não tem preço, mas tem custo. Então, a depender da sua condição, o ideal seria realizar sim uma pré-inspeção de saúde. Muitas pessoas perguntam, vale a pena mesmo? Vale. Vale porque antes do concurso você pode se preparar, como nós já falamos, poupando muitas vezes anos perdidos a fio e depois você descobre que você tem uma incapacidade definitiva. Não é dessas que se resolve e você não pode exercer aquela função tão sonhada. Então, nessa consulta médica, o ideal é você passar inicialmente no clínico. Então a pessoa falou, em que especialidade eu vou procurar? Eu vou no oftalmologista, eu vou no otorrino, eu vou no endócrino, eu vou no cardio? Passa na clínica médica. Olha, a clínica é soberana, estou suspeito para falar aqui disso também, né? Mas passa num clínico geral, preferencialmente um que você tenha boas recomendações, leve aquele edital com aquelas exigências, já facilita a vida do cidadão, já deixa separadinho ali qual é o seu grupo, qual é a atividade que você pretende realizar, então quais são os requisitos específicos para você. E aí, esse bom clínico vai ver a necessidade de solicitar exames complementares, sobretudo aqueles exames exigidos no certame, né, se for o caso da realização, e vai realizar os encaminhamentos necessários. Deixa que o clínico vai dizer, não, você precisa agora passar no oftalmologista, você precisa passar no cardiologista, no ortopedista, no neurologista, no psiquiatra, no psicólogo, né? Deixa que ele faça essa gerência, esses encaminhamentos, para você não se perder e, por vezes, gastar um dinheiro à toa, né? Que, como a gente falou aqui, já corre risco de sair já relativamente caro, se for tudo particular, por exemplo, essa inspeção prévia, né? Então, nessa consulta médica, a gente vai identificar justamente isso, que muitas das causas são removíveis ou temporárias, passíveis de resolução, né? Exemplos aqui, você vai fazer um exame de sangue, faz o VDRL e descobre que tem uma doença chamada sífilis. É uma doença que, através de uma antibiótico terapia específica, vai ser solucionada, e o exame que dava alterado, se não ficar nenhuma cicatriz sorológica, nunca vai mostrar, apontar que você já teve essa doença. Isso não é nenhum problema, não. Foi resolvida essa pane que você tinha, né? Ou uma condição oftalmológica simples, a gente descobriu que tem uma miopia, 1 grau, 0,75, já não vai dar uma visão perfeita, principalmente se você objetiva daqueles casos nas juntas especiais de saúde, como os pilotos, os aeronavegantes. Então, hoje a gente sabe que grande parte das pessoas podem ser beneficiadas pelas cirurgias refrativas, né, bem indicadas, bem avaliadas pelo seu oftalmologista. Elas podem corrigir esse problema e você então dá a sequência, né? Cuidado de olhar no edital, se o seu edital descreve que, uma vez identificada aquela pane, por exemplo, uma miopia, se com a cirurgia refrativa você pode dar sequência. Cuidado, porque às vezes um edital lança lá uma informação dessa, você faz a cirurgia, desempenha lá, né, aquele dinheiro e de repente não pode exercer aquela função operada, né, como é o caso da aviação do Exército. Outra questão otorrinolaringológica, nós vemos muito aqui. Então, pólipos nasais, desvios de septo, né? Às vezes, quando é muito pequeno, a gente considera até como uma variante quase que do normal ali. Mas exames muito alterados que dê obstrução ao fluxo aéreo, né? Atrapalha o turbilhonamento adequado da coluna de ar que você inspira. Isso vai gerar problemas e será então indicado uma cirurgia, né, para a correção dessa falha anatômica, para que você possa
passar na sua inspeção de saúde. Requisitos odontológicos, muitas pessoas menosprezam aquela carizinha que está lá incomodando há um tempo. Quando você vai fazer a avaliação, é uma cárie profunda e que vai te dar uma incapacidade, né? Incapacidade para aquela determinada inspeção de saúde. Ausências dentárias são questões que a gente consegue resolver, fazer o implante, corrigir a cárie, tratar o canal, né, de forma adequada, para que nos exames complementares feitos não dê nenhum motivo lá. Outras pessoas estão enquadradas ali na obesidade, por exemplo, né? O seu peso está acima do previsto para a sua altura. Então, o IMC passou ali de 29,9, vai receber uma incapacidade. E aí o que acontece? É uma causa removível, é uma questão que em grande parte da população brasileira, se fizer as medidas gerais, né, higienodietéticas orientadas pelo seu médico, educador físico, né, nutricionista, você vai conseguir corrigir e se enquadrar naquela exigência prevista, né? Então, chegamos a esta conclusão. É muito importante, sim, baixar o edital, seguir as sequências e realizar uma pré-inspeção de saúde para poupar, né, futuras frustrações com as inspeções de saúde. Eu gostaria de finalizar aqui falando sobre algumas perguntas frequentes. O vídeo não está acabando ainda não. Ainda temos mais coisa que falar. As perguntas são muito importantes, né? Também são o ouro aqui do vídeo, as perguntas frequentes. No exame clínico, por vezes, a pessoa fica temerosa em dizer: eu tenho uma tatuagem, Batista, eu tenho uma tatuagem e a tatuagem fica aqui na região do meu tórax, das minhas costas, uma tatuagem que fica na minha perna. E aí? Diz que militar não pode ser tatuado, é verdade? Veja bem, é bom você ler com cuidado a previsão do edital do seu concurso, como já venho falando em todo o tempo. Na Força Aérea, por exemplo, não é proibido se ter tatuagem. Antigamente, os editais da Força Aérea vinham falando que a tatuagem não pode estar visível no menor uniforme previsto, uniforme de educação física. Mas hoje, a normatização vigente diz que pode sim se ter tatuagens, desde que essa tatuagem não represente uma ofensa. Essa tatuagem não tenha um cunho de ofensa religiosa, ofensa a determinada etnia, que tenha cunho racista, que tenha incitação à violência, que tenha um cunho libidinoso, né? Que tenha uma incitação ao crime. Enfim, se essa tatuagem não for condizente com o pundonor, né, da atividade militar, né, com aquilo que é esperado, né, que é previsto para um militar exemplar, essa tatuagem vai ser, então, considerada uma incapacidade, sim, né? A gente sabe que tem um grau de subjetividade, mas é de uma forma previsível. A gente pode, numa avaliação prévia, pesquisar e ver se essa sua tatuagem se enquadraria ou não nessas questões. Mas tatuagem não é proibido, né? É um mito isso aí, pelo menos para a Força Aérea. A tatuagem não é proibida, mas tem que, né, estar enquadrada nessas questões que a gente falou. Outra questão é verdade que as estaturas para os aviadores são diferenciadas, principalmente das outras forças? É verdade. Veja bem, a gente até pode pensar assim, olha, quanto mais alto o guerreiro, melhor para ele servir as Forças Armadas, né? A gente pensa lá nos guerreiros de Troia, os caras monstros, grandes, e fala, então, aí, interessante para a Força Armada. Depende da função que vai se desempenhar. Por exemplo, os aviadores, existe uma limitação de espaço. Então, nós temos aqui no Brasil uma aeronave de instrução, que é o T-27, o Tucano, a aeronave de instrução do primeiro Esquadrão de Instrução Aérea, aqui em Pirassununga, inclusive, né, na Academia da Força Aérea, e que ela tem uma cadeira de ejeção, aquela cadeira que, caso haja uma emergência da aeronave, uma pane, que você precisa abandonar a aeronave, você vai acionar aquele dispositivo explosivo e vai sair pelos ares, né? E o que acontece? Essa cadeira tem exigências de medidas específicas, comprimento do fêmur, comprimento nádega até a cabeça,
comprimento, né, do cidadão, então a estatura prevista, né, tem o peso previsto. Então, nos certames da Força Aérea, você vai encontrar que tem realmente essas limitações físicas. Então, nós temos tanto para menos quanto para mais. Não dá para a gente falar aqui cada um, porque depende se você está tentando entrar para EPICAR, se está tentando entrar para a AFA, da variação de sexo, né? Masculino, feminino. Então, o importante é estudar o seu certame, e existe sim essa diferenciação, não só inclusive de estatura, existe também a medida, né, de comprimento do nádega ao joelho, comprimento nádega até a cervix, né? E além de peso, né, a gente faz o peso nu e também a estatura. Então, isso é verdade sim. Outra questão é, se eu tiver um IMC pouco acima ali de 29,9, há possibilidade de eu entrar assim mesmo? Há possibilidade. E não é pela janela. Não é uma treta como a gente fala por aí, não. É o que acontece. Você vai receber inicialmente uma incapacidade, mas vai poder entrar com recurso, solicitando realizar a bioimpedância. É um exame que vai fazer a diferenciação e a mensuração da sua massa magra daquela massa relacionada à gordura de fato. Esse exame será realizado às custas inteiramente do candidato e será apresentado à Junta Superior de Saúde, que vai exarar lá a definição dela se você vai ser aceito ou não em função dos critérios apresentados por este exame. Falar em doença, eu estou aqui com uma rinite alérgica que tem me atacado, eu peço desculpa pela voz fanha, né, e por estar toda hora aqui manipulando o nariz, mas é porque a rinite alérgica me pegou de vez, né, mas não tem jeito, estamos aqui, né, gravando o nosso vídeo. Outra questão é o toxicológico. O toxicológico é muito famoso, muito temido. Antigamente na Força Aérea não estava sendo exigido, mas já está. Recentemente foi implantado na nossa normatização. O Exército e a Marinha já cobravam anteriormente. E o que a gente tem que estar atento ao toxicológico? A janela de detecção. Então, lá no seu edital vai estar uma exigência. Exigimos que o toxicológico apresente uma janela de detecção, ou seja, tempo em dias de detecção de tantos dias. Na Força Aérea é de 60 dias. Chamamos a atenção aí também com o cuidado de uso de medicamentos. Às vezes, inocentemente, usamos algum medicamento que vai apresentar uma pane lá no nosso exame toxicológico. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, com com os atletas, né? Fazem aquele exame lá, olha, fugiu a memória, com o teste antidoping, e aí fala, poxa, o cara caiu lá no doping, né? E a gente fica aqui já julgando, então o cara estava se drogando, né? Esse cara estava usando anabolizantes, às vezes era um medicamento que ele estava usando, mas inocentemente não percebeu que era previsto, que não era previsto. Então, para o toxicológico, muitas vezes a pessoa está usando uma medicação à base de codeína, né? Codeína e paracetamol, analgésico muito comum utilizado, e a codeína vai ser identificada e você vai cair aí nesse teste toxicológico em função, às vezes, de uma medicação que você estava usando para uma dor articular, uma dor específica, e tem que tomar cuidado com alguns tipos de medicamentos, como, por exemplo, a codeína, que é avaliada no toxicológico. Outra questão é a validade desse teste. Tem uma validade de 60 dias pela Força Aérea, são 60 dias, e 60 dias da coleta. Veja bem, muitas vezes você coletou o exame, só pegou o resultado com 20 dias após, e o resultado lá, você pega a data do resultado e acha que é daí 60 dias. Não, 60 dias da coleta. Já deu pane aí, problema em inspeções passadas em função dessa questão, né? A pessoa fazer esse tipo de confusão. Então, calcule, preveja com o seu laboratório o tempo necessário para eles realizarem a análise. Então, quanto tempo você vai ter aí para você realizar, para você retirar esse exame, e contando 60 dias da data da coleta, né? Para as mulheres, o teste, os exames ginecológicos. As meninas precisam apresentar a citologia oncótica, né? O chamado antigamente exame Papa Nicolau ou cito-oncologia. Esse exame deve ser realizado por todas aquelas mulheres que já iniciaram a sua atividade sexual, independente da idade, inclusive.
e ele terá uma validade de 180 dias. Então, muito cuidado. Às vezes as moças fizeram um exame há mais de 6 meses e vão querer apresentar ali na sua inspeção de saúde e não será aceito. Então se programe para realizar com uma certa antecedência, né? Sempre sendo precavido, mas cuidado para não ser tão, né, antigo quanto 180 dias da data da inspeção de saúde, né? Outra questão é a gestação. Gestação é uma doença? É uma causa de incapacidade? Não, gestação não é doença, é um estado fisiológico, mas pode determinar uma incapacidade temporária. Nós sabemos que não é seguro para a gestante realizar determinadas atividades físicas, determinadas privações, que sofreremos, né? Todo militar sabe, no início tem aqueles estágios de adaptação à vida militar, que tem um traquejo, tem uma exigência maior ali do nosso corpo, e uma gestante certamente não toleraria ou não seria benéfico ou arriscado ainda para a sua saúde e para a saúde do feto a realização dos testes sobre aquela condição. Então, o importante na gestação é, olhe o que diz o edital, né? Alguns editais vão dizer que será determinada a incapacidade em função de estar gestante. Outros editais dirão que será uma incapacidade temporária e que essa gestante poderá retornar para completar a sua inspeção de saúde no próximo concurso, no próximo ano, enfim, quando tiver um novo certame, né? Por último aqui falando das inspeções dos conscritos, né? As inspeções daqueles que estão se alistando nas Forças Armadas ali na primeira oportunidade ali, quando completam 18 anos de idade, muitas vezes até obrigatório, mas a gente vê que cada vez mais tem crescido o número de pessoas querendo servir as Forças Armadas nessa condição. E ficam, às vezes, né, entristecidos quando levam uma incapacidade por desconhecerem também as questões prévias. Então, existe uma legislação específica do Ministério da Defesa que engloba as 3 forças, especificando as condições exigidas para os recrutas, para o recrutamento dos conscritos, né? Uma legislação específica. E tem uma peculiaridade, é que os pareceres finais são diferentes das outras inspeções. Ele pode aparecer um parecer como apto, aquele que vai seguir, como incapaz B1. O que é incapaz B1? É aquela incapacidade que é temporária e que em menos de um ano será passível de resolução. E esse militar retornará em uma próxima inspeção em 6 meses para o engajamento, então avaliar se tem condições de engajamento. Tem a incapacidade B2, que é aquele em que a gente prevê que em mais de um ano ele poderá retornar para fazer nova avaliação. E tem incapacidade C, que é aquele incapaz definitivo, ele não vai poder servir as Forças Armadas. Isso vai vir registrado, inclusive, no seu certificado, né? E aí, outra pergunta é, eu sofri com essa dúvida. Quando eu fui me alistar e eu falei, meu Deus do céu, eu quero seguir a carreira das Forças Armadas e eu não posso de forma nenhuma receber um incapaz aqui, senão nunca mais vou poder fazer um concurso, né? O tão sonhado concurso da Força Aérea que eu gostaria de fazer. Isso não é verdade. Mesmo tendo recebido incapacidade para a atividade militar como um conscrito, se futuramente ele se inscrever para determinado concurso das Forças Armadas, se submeter a toda a inspeção de saúde e naquele momento ele cumprir todos os pré-requisitos necessários, como falamos aqui, não haverá problemas. Ele poderá sim ingressar e seguir naturalmente. Então é um mito essa questão, né? Então, gente, temos muitas coisas para falar, temos realmente, difícil, não é impossível esgotar o tema aqui nesses valiosos minutos que a gente aproveitou aqui para tentar transmitir algumas dicas aqui, mas nós temos que chegar ao fim e eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade, né? Eu gostaria de agradecer aos idealizadores do CONACOMIL, né? O Congresso Nacional de Concursos Militares, agradecer a pessoa do Tenente Gorito que me convidou, nosso irmão de arma da Força Aérea, parabenizar, né, por esse
maravilhoso projeto que tem esse fim tão altruísta, né? Que é de ajudar as pessoas a atingir objetivos, metas, sem passar por todos os percalços que às vezes a gente conhece pessoas ou nós mesmos passamos. Quero parabenizar você que está assistindo esse vídeo agora até o final. Já mostra que você é uma pessoa resiliente, persistente. Está aguentando aí o Tenente Batista falando tanta coisa por tanto tempo. Parabenizar você que quer seguir a carreira militar. Eu sou apaixonado pelas Forças Armadas, especificamente pela Força Aérea, naturalmente, né? É uma profissão singular. Eu diria que nem é uma profissão, é um estilo de vida, né? O militar é um estilo de vida diferente. Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferenciados, somos pessoas diferentes, né? Como dizia um instrutor nosso lá do Centro de Instrução da Aeronáutica, né? É uma profissão que exige muita disciplina, muito amor pela pátria e muito altruísmo para poder desempenhar essa função, as suas funções, né, de forma adequada. Então, nós nos despedimos aqui. Vou deixar na descrição os nossos contatos para a gente poder esclarecer dúvidas que posteriormente venham, e espero encontrá-los aí nas aerovias da vida, né? Como a gente costuma falar, nas aerovias da vida nós nos encontraremos. Quem sabe algum dia você que está assistindo o vídeo aí estará do lado de cá contando as suas experiências nos próximos congressos, nos próximos anos, ajudando pessoas também que estavam passando pelas mesmas dúvidas, né? Mesmas provações que vocês estão passando nesse momento. Então, ficamos por aqui. Foi um prazer. Até a próxima.